Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Hoje, quinta-feira, 19 de outubro. Prepara o teu cafezinho aí e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 30. Irmãos, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então perceba, a primeira leitura aqui, ela está relacionada, ela tá sintetizada no versículo 26. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo. E aqui preste atenção, pessoal. E tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Aqui São Paulo está querendo explicar o seguinte: olha, Deus, Jesus, a Santíssima Trindade, a salvação, a redenção, a remissão dos pecados, a salvação da alma é para todos, não apenas para os judeus. Mas é muito importante isso aqui, ó. Para ser ele mesmo justo, Jesus, e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Ou seja, a gente precisa ter, a síntese é esse versículo 26, a gente precisa ter consciência de que gratuitamente a salvação nos foi dada. Já nos foi dada. O Senhor, na paixão, morte e ressurreição, expiou todos os nossos pecados.
E nisso nós precisamos crer e, a partir daí, emendar a nossa vida para viver como quem de fato crer em Jesus. Não basta dizer, eu creio em Jesus. Porque falar, até papagaio fala. Mas é preciso, como diz o versículo 26, tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Aquele que vive a partir da fé em Jesus. Portanto, perceba, é a minha fé quem vai conduzir a minha vida. E não a minha vida que vai conduzir a minha fé. É a minha fé que vai conformar a minha vida e o meu jeito de viver. E não o meu jeito de viver que vai conformar, que vai editar, que vai reformar e revisar a minha fé. É a minha fé em Jesus, no seu evangelho, no seu magistério, nos seus apóstolos, na sua igreja. É a minha fé em Jesus que vai editar a minha vida, que vai revisar a minha vida, que vai reformar a minha vida, que vai derrubar, fazer cair por terra o que precisa ser derrubado, que vai erguer o que precisa ser erguido, que vai curar o que precisa ser curado, que vai libertar o que precisa ser liberto, que vai transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, quer seja na minha vida interior, quer seja na minha vida exterior. E quando eu falo de mim, eu estou falando de você. Então é muito mais do que dizer eu creio em Jesus, mas é pedir a graça ao Espírito Santo de viver uma vida nova, pautada a partir da fé que a gente tem em Jesus Cristo. Olha, eu dou crédito à palavra de Deus, e porque eu dou crédito à palavra de Deus, eu vou emendar a minha vida. E aí, a gente finaliza essa reflexão da primeira leitura com o último versículo. Aliás, os dois últimos, o 29 e o 30. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Então perceba, São Paulo aqui, São Paulo está explicando que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não é só dos judeus. Que a salvação não é só para os judeus, mas para todos os pecadores que decidem, que deliberadamente acreditam, põem a sua fé em Jesus Cristo e começam a viver a partir da fé que professam em Jesus. Então a salvação é para todos, mas para todos aqueles que creem em Jesus e quem de fato vivem como creem em Jesus. Que vivem como quem de fato creem em Jesus. É isso. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 47 a 54. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos.
armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Toma aí o café. Então perceba, há aí um confronto entre nosso Senhor e os mestres da lei. E o que nós podemos tirar como revelação de nosso Senhor para nós diante desse confronto? O Senhor confronta os mestres da lei. O Senhor mais uma vez desvela a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Olha, vossos pais mataram os profetas, mas vós construíram os túmulos. Então vós aprovais o que foi feito. Então o nosso Senhor, ele confronta os mestres da lei e os fariseus. Mas o que é que a gente pode tirar como revelação de nosso Senhor para nós no dia de hoje? Para mim e para você. Está lá no final do versículo 52. Ai de vós, mestres da lei, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Eu vou explicar. A gente pode passar a vida na igreja, na comunidade, na obra, aonde a gente estiver, na paróquia. Mas hoje, eu e você, quem nós somos no caminho espiritual de quem está ao nosso redor? Nós somos um degrau onde quem está ao nosso redor consegue, a partir da nossa presença, nos usar como degrau e subir, como escada para a subida, ou nós somos uma pedra de tropeço? A gente nem se santifica e nem deixa o outro se santificar. Em outras palavras, a gente não abandona o pecado e ainda leva outras pessoas a pecarem. É preciso que a gente faça essa reflexão. Dentro ou fora da igreja, eu sou uma escada para o meu irmão ou sou uma pedra de tropeço? Porque já é muito grave eu reconhecer o meu pecado e não fazer nada para abandoná-lo. Mas mais grave ainda é, além de não abandonar o meu pecado, que eu já sei que é pecado, é eu fazer o outro pecar. Seja na maledicência, na fofoca, no julgamento, no disseminar impurezas. Quando eu falo coisas impuras para quem está do meu lado, eu estou disseminando impureza, eu estou plantando, eu estou semeando impureza no coração do meu irmão, da minha irmã, das pessoas que estão ao meu redor. Quando eu insisto em falar mal dos outros, em falar mal, em falar palavras mal ditas, o que é que eu estou semeando no coração de quem está ao meu lado? E isso serve para todos nós. Do recém-convertido, do neoconvertido, do neófito ao Papa. Aos padres. Quem sou eu hoje? Mas vamos para a gente aqui, né? Pensa eu. Quem sou eu hoje no caminho espiritual das pessoas que comigo convivem? Um degrau para a subida ou uma pedra de tropeço? Essa é a reflexão que a liturgia de hoje nos propõe fazer também, para que o Espírito Santo venha desvelar a nossa hipocrisia, desvelar as nossas más condutas e desvelar a nossa preguiça de se emendar, de abandonar os pecados que a gente sabe que precisa abandonar, para que nem a gente peque e nem a gente leve o outro a pecar. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.